Olá, amigos. É sempre uma alegria estarmos juntos. No dia de hoje, nós nos propusemos a trazer como tema o capítulo 1 do livro Jesus no Lar. O livro Jesus no Lar é uma das obras de Francisco Cândido Xavier, contribuição do espírito Neio Lúcio. E Neio Lúcio, então, ele traz dos arquivos da espiritualidade passagens ocorridas ao tempo do Cristo e que não foram acrescentadas, não estão narradas no Evangelho. Então, essas passagens, elas ora orbitam os textos evangélicos, ora extrapolam os mesmos textos, sempre nos apresentando conteúdos interessantes, importantes para o nosso dia a dia, para a proposta do crescimento. E a nossa contribuição dentro desse contexto no dia de hoje é no capítulo 1 do livro Jesus no Lar, que traz como título Culto Cristão no Lar. Eu vou ler o comecinho, o primeiro parágrafo, para não incorrer em equívocos, em enganos e para apresentar o texto de Neio Lúcio com maior precisão. Vamos aí. Diz-nos Neio Lúcio: povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente na casa de Pedro, tomou os sagrados ensinos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Então, aqui, para que a gente possa se aprofundar no parágrafo, que é extremamente poético, né? E o Lúcio, então, nos apresenta a semelhança dos grandes espíritos. André Luiz tem essa característica. E, né, e o Lúcio, então, nos oferece esse parágrafo profundamente poético, quase que é, 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 podemos saborear a doçura das palavras que o compõem, mas que também nos apresenta alguns elementos da cultura judaica, das quais são importantes a gente conseguir compreender, né? Então, ao tempo do Cristo, um mestre, ele se utilizava também, não exclusivamente, mas também, de gestos, de expressões, de atitudes, de sinais, como formas de transmitir um conteúdo pedagógico. Então, não era somente pelas palavras, é pela atitude, pela expressão, pelo gesto, pelos sinais. Então, esse conteúdo pedagógico apresentado nessa formatação era uma forma de educação conhecida e esperada. Então, os discípulos, eles observavam o mestre atentamente. Assim que um deles percebesse um desses sinais, desses gestos, dessas expressões que tinham significado, já chamava a atenção dos outros e todos então passavam a prestar atenção naquilo que estava sendo ensinado sem palavras, né? Isso nós vamos observar ao longo do próprio Evangelho inúmeras vezes. A gente separou aqui quatro para apresentar para vocês, para que a gente possa entender como isso funcionava. Por exemplo, tem um momento em que Jesus está na beira da praia e a multidão cerca para ouvi-lo. E aí o que o Cristo faz? É uma atitude assim, que se a pessoa está desatenta, ela não entende o porquê, né? Porque o Cristo, ele sobe em um barco, ele se afasta da terra e começa a pregar. Assim nos narra os evangelistas, né? E quem não entende fala, não, por que não pregou dali mesmo? É porque ali existe, então, um, uma atitude que já está ensinando. O ato de subir ao barco e se afastar da terra indica àqueles que o ouviam e aqueles que tinham capacidade de penetrar nesse conhecimento. Indicavam, olha, para entender o que eu vou falar é necessário se afastar do plano terreno.
é necessário se afastar da terra. Outro momento que fala exatamente a mesma coisa, mas de uma forma diferente, é o momento que precede o Sermão do Monte. O Cristo, as multidões o procuram, ele está no vale, e o que que ele faz? Ele sobe o monte para ensinar, né? Ele não podia ensinar lá embaixo? Claro que sim. Por que que ele sobe o monte? Ele já está ensinando. O ato de subir o monte, ele já está falando, é necessário se elevar para conseguir entender aquilo que eu vou dizer. É necessária elevação. É necessário estar mais próximos do céu. É necessário estar mais próximos do divino para compreender aquilo que eu vou dizer. Você não pode estar no vale do mundo. Perceberam? O terceiro momento, o mestre se assenta antes de começar a ensinar. O que que ele já ensinou? Ele tá dizendo que é necessário se assentar, se aquietar, se acalmar. Ele vai falar isso de forma clara em outro momento. Não se turbe o vosso coração. Não adianta o tumulto, a turbulência. É necessário que se assente para penetrar nos conhecimentos do Cristo. Perceberam como a atitude, o sinal, a expressão, o gesto fala muito? E por fim, nós escolhemos aquela passagem quando os fariseus acercam o mestre, trazendo a mulher adúltera, e vão questioná-lo a respeito do seu apedrejamento. O que o mestre está fazendo naquela ocasião? Ele está agachado, desenhando no chão. Desenhando no chão. Por que o mestre estaria desenhando no chão? O que os apóstolos evangélicos, eles não nos narram o que o mestre estaria desenhando ou escrevendo no chão. A gente não sabe, mas eram um conjunto dessas expressões, dessas atitudes que auxiliaram o processo pedagógico daqueles que queriam apedrejar a adúltera. Não só a adúltera, eles pretendiam apedrejar também o Cristo. E a pedagogia começou já logo ali, sem nenhuma palavra. E depois ele entra, sim, no mundo das palavras. Então, no nosso texto, voltando agora, que a gente já tocou nessa questão, o ato silencioso do Cristo em tomar os sagrados escritos é justamente o elemento que desencadeia o processo pedagógico. Esse símbolo que o Cristo se empregou para mostrar para todos os seus discípulos que estavam ali na casa de Simão Pedro, significava a necessidade de sacralização daquele ambiente. O ato de tomar os sagrados escritos. É necessário sacralizar este ambiente. E entrando na ideia da sacralização, essa não é necessariamente uma novidade para a humanidade. Evidências rupestres, por exemplo, indicam que os povos que viveram há mais de 20 mil anos sacralizavam a sua caça, as suas armas, os instrumentos que representavam a sua própria sobrevivência, a sua vida. Tanto a caça, o alimento, quanto o instrumento do caçador que viabilizava a caça. E isso a gente vai ver se repetir, por exemplo, ao tempo das grandes navegações. Os navegadores, quando chegavam nas terras descobertas, eles sacralizavam essas terras, erigindo uma cruz, um cruzeiro, e rezando uma missa naquele local. Da mesma forma, passados os tempos, as cidades também nasciam aonde se escolhia um ponto mais alto e naquele ponto cravava-se uma cruz, rezava-se uma missa, sacralizando esse local. E as pessoas construíam suas casas no entorno
daquele local sagrado e construíam ali uma igreja. E a partir daquele ponto central, que representava Deus como centro da vida de toda aquela comunidade, nascia então a cidade. E quem chega nessas cidades mais antigas, basta perguntar onde é que é o centro. E todo mundo vai apontar o quê? Apontar para a torre da igreja. Lá é o centro, simbolicamente indicando que o centro da vida é Deus. É por esse e por tantos outros exemplos que Mircea Eliade, no primeiro livro de A História das Crenças e das Ideias Religiosas, afirmará que o sagrado é um elemento na estrutura da consciência humana e não uma fase histórica dessa consciência. E complementa a ideia dizendo que viver como ser humano é em si um ato religioso. Em outras palavras, desconectado desse universo religioso, da sacralidade na nossa vida, estaremos desconectados de nós mesmos. O ato do Cristo, meus irmãos, ele reafirma silenciosamente, então, que é necessário sacralizar o lar. Mas quando Cristo faz isso? É bem interessante, porque aí tem um segundo componente desse primeiro quebra-cabeças que a gente está tentando montar. Você tem esse local que necessita de sacralidade. E você profana. Profana com o quê? Com a improdutividade. Profana com o diálogo menos edificante ou não edificante. Então o Cristo vem e relembra, olha, a gente precisa sacralizar esse ambiente. E aí o Cristo segue dizendo o quê? Ele vai fazer algumas perguntas e Simão vai responder a todas. Diz o Cristo: Simão, que faz o pescador quando se dirige ao mercado com os frutos de cada dia? Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. E o oleiro, que faz para atender a tarefa que se propõe? Certamente, Senhor, modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? Lavrará a madeira, responde Simão, usará o enxó, o serrote, o martelo e o formão. De outra forma, não beneficiará a pedra bruta. E aí o Cristo fecha, então, esse segundo núcleo de ensinamentos, dizendo assim: assim também é o lar diante do mundo. Então, meus irmãos, percebam que Jesus correlaciona o pescador, o oleiro e o carpinteiro ao lar. Como assim? Eu confesso que também eu levei um certo tempo matutando. Como assim? O que tem a ver o pescador, o oleiro, o carpinteiro e o lar? Porque ele fala que assim também é o lar. Então ele está falando da mesma coisa. Para compreender melhor esse campo, essa indagação que fazemos, a gente precisa se aprofundar um pouquinho na ideia de lar. É necessário entender de forma mais profunda o lar com os olhos do Cristo, com essa composição que o Cristo nos oferece. Porque as outras ideias, elas já receberam uma argumentação bem interessante e clara por intermédio de Simão Pedro. Então vamos lá. Jesus, ele tenta nos apresentar o lar como uma obra divina da criação. E como obra divina da criação, nós podemos interpretar, fazer duas interpretações diferentes da ideia de obra. Obra como trabalho
que se origina do termo tripalium, que era um instrumento de tortura. Portanto, aquele que compreende o trabalho como tripalium, ele normalmente vai falar assim: olha, não vejo a hora de me aposentar, porque ele não quer mais aquele trabalho. Mas notem que nós aqui não estamos falando do trabalho, nós estamos falando do trabalho divino, que é o lar. É por ser divino, não é tripalho, não é castigo, é opus. Opus, que é criação. A ideia de opus nos conduz à ideia de um produto originário do mesmo trabalho, da mesma operatividade. No entanto, ele apresenta um resultado excepcional, um resultado inigualável, um resultado único. A que nós poderíamos nos referir nos campos do mundo a esse tipo de trabalho opus, essa obra? Vamos nos lembrar da Mona Lisa. A Mona Lisa é atribuído a ideia de obra-prima, obra nesse sentido de opus, por ela constitui essa excepcionalidade, ela constitui esse elemento inigualável, ela constitui esse elemento único em uma obra de arte, em uma pintura. Assim também as esculturas, assim também as edificações, assim também as nossas relações. Então, o lar, dentro desse contexto, compreendendo que é uma obra divina, no campo da ideia de opus, de obra-prima, o lar é este ambiente excepcional, esta criação inigualável, única, projetada por Deus para cada um de nós, para atender às nossas necessidades. O meu lar é o meu opus, a minha obra-prima, produzida por Deus, na qual eu fui inserido. Assim também com cada um de nós. Há quem veja, então, no lar o tripalho, não vê a hora de sair de casa. Talvez, talvez a sugestão do Cristo ao tocar nas sagradas escrituras seja necessário para que a gente consiga produzir novos olhos. Talvez nós não estejamos sacralizando aquele ambiente. E se não o fazemos, estamos desconectados da religiosidade, da sacralidade que há em nós mesmos. E dessa forma jamais reconheceremos a sacralidade na qual Deus nos insere dentro do lar. Nesse ambiente excepcional, inigualável, único, que tem as pessoas necessárias para o nosso crescimento, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Talvez nós, então, que não toleramos mais o convívio no lar, precisemos, então, iniciar esse processo de sacralização, que é a proposta de todo o capítulo 1, como nós veremos daqui a pouco. Então, a gente já compreendeu que se eu não consigo enxergar no meu lar o opus, esse ambiente excepcional, inigualável, único criado por Deus, para me atender, bom, eu preciso de alguma coisa a mais. E as comparações? As comparações vão lançar mais luz ainda nessas ideias. Por quê? Porque o Cristo, ele nos apresenta as profissões, e uma profissão, ela é uma especialização em determinada área de um profissional. E no lar, isso representa atributos desse ambiente criado por Deus para nós. Então, esse ambiente, essa criação divina, que é o meu lar, carrega essas atribuições, essas especializações para mim e também para cada um de nós. Vamos ver? Então, relembrando, esse atributo do lar pescador implica que para cada lar foram escolhidos os melhores peixes, plagiando a própria fala de Simão. Cada elemento, cada alma que coabita comigo nesse ambiente
foi criteriosamente escolhida por Deus para compor aquele ambiente. Essas almas são as almas necessárias para uma ajuda mútua que provisionará crescimento para cada uma dessas almas. Perceberam? Pelo atributo oleiro, o lar, então, moldará, novamente plagiando exatamente as palavras de Simão Pedro, o lar moldará e dará forma necessária a cada um dos seus integrantes. O lar tem essa função. É profissão do lar fazer isso. Pelas próprias correlações, pela própria convivência. Cada um dos integrantes do meu lar, também do seu, está fadado a ganhar forma nessa convivência. E, finalmente, pelo atributo carpinteiro, fica implícito que ali serão empregadas todas as ferramentas, lembra que o Simão fala? Todas as ferramentas no aperfeiçoamento da peça bruta, que somos nós. Cada um de nós. Nesse contexto, o que que a gente tem? A gente tem a ferramenta da saúde, a ferramenta da doença. A gente tem a ferramenta da abundância, a ferramenta da escassez. A gente tem a ferramenta da harmonia, a gente tem a ferramenta do conflito. A gente tem a ferramenta do repouso, a gente tem a ferramenta do trabalho e tantas outras. Todas as ferramentas serão empregadas naquele ambiente. E aí, quando você pega algumas delas, por exemplo, a ferramenta da doença, da escassez, do conflito, do trabalho, esse trabalho que a gente vai identificar não como opus, mas como tripalium, como castigo, aí esses elementos, quando a gente foca nesse campo de visão, a gente vai entender que a gente não está sacralizando possivelmente o nosso lar para conseguir penetrar na capacidade dessas ferramentas de transformar a peça bruta que somos nós. Então, meus irmãos, o lar é essa dinâmica, o lar é, portanto, apresentado como esse componente ativo. O lar não é aquela parede passiva, não. O lar é o conjunto, incluindo a parede também, mas a, as pessoas que vivem, os sentimentos, os elementos da vida que orbitam naquele ambiente. O lar é todo esse mundo ativo que faz com que aquele lar funcione na dinâmica da evolução. Ele atua, então, dinamicamente na evolução de cada um daqueles membros que o compõem. E deixá-lo sob o domínio da improdutividade ou da ausência de edificação é relegar esse tesouro, esse opus, ao lixo. É, portanto, a profanação deste ambiente sagrado e que deve ser ativamente por nós sacralizado. Daí a necessidade de sacralização, daí o grande ensinamento sem palavras do Cristo, quando impunha os escritos sagrados. Mas como poderemos nós sacralizar o nosso lar? É o próprio Cristo que responderá essa pergunta no final do próprio capítulo. Vamos ler, vamos ver o que, que ele tem a nos oferecer aqui. O Cristo dirá assim: a paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. A paz do mundo começa embaixo desse ambiente doméstico. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia nas nações? Se nos não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai, que nos parece distante? Olha o questionamento do Cristo, relembrando aquela ideia de amar ao próximo,
Porque próximo, meus irmãos, indica o semelhante, mas próximo também indica proximidade. Então, o próximo, mais próximo, é o primeiro próximo que deve ser amado. Portanto, aquele que convive conosco embaixo das telhas do nosso lar. Daí, mais uma vez, a necessidade de sacralização. Caso contrário, muitas vezes a gente vai, como escolha de fuga, tentar ajudar o irmão que a gente nem conhece, que vive lá na rua, em outro bairro, em outro lugar, deixando para trás, no nosso ambiente doméstico, um mundo de conflito, um mundo de desordem. Não é à toa que o Cristo orienta, deixa aqui a tua oferta, volta, reconcilia-te e depois vem para fazer a tua oferenda no templo. Quer dizer, primeiro você resolve esses problemas internos, interiores, que são geralmente os mais difíceis, mas que, como a gente viu, são que reúnem uma maior capacidade de produtividade, não só para mim, mas para todo aquele grupo. E a partir daí, aí sim, vai fazer o bem lá fora, vai fazer o bem no outro local. Mas reconcilia-te primeiro com quem convive contigo. Não deixa um problema para compensar tentando resolver outro. Segue o Cristo dizendo assim: Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? E aqui ele já nos apresenta essa ideia dos dois alimentos. Se a gente se alimenta, se nutre e sustenta esse corpo orgânico na mesa, então vamos nessa mesma mesa nutrirmos-nos dos valores da felicidade, da conversação edificante, dos pensamentos edificantes, como por intermédio do evangelho no lar. E aí, fechando, então, Jesus convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante, ou seja, a mudança de postura, e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Então aí nós temos o desabrochar do evangelho no lar. E com certeza aquele que se sentir, não, mas o que que eu vou fazer nesse evangelho do lar? Exatamente esse essa mecânica que fazemos a cada culto, a cada palestra na casa espírita, precedido por uma oração, seguido por uma leitura edificante, uma conversa sobre o que compreendemos daquela leitura e encerrando-se com uma nova oração em agradecimento a essas novas ferramentas que, pela intuição, nos foram oferecidas pela espiritualidade. E aquele que tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Que Deus nos acompanhe nessa semana de bênçãos e de luz. Assim seja.